como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo. Palavra da salvação. Para a comunidade, é com grande alegria, com coração e júbilo, que nós celebramos esta missa de final de ano, agradecendo a Deus pelos imensos benefícios que Ele nos fez ao longo de toda a nossa vida e particularmente pela graça de estarmos concluindo mais este ano de 2009. E a gente celebrar este tempo é um momento muito especial, porque marca a nossa história, marca a nossa vida. Nós olhamos para trás para perceber aquilo que foi semeado e também olhamos para o futuro, para a frente, com muita esperança e com muita alegria que as coisas haverão de ser cada vez melhores com a graça de Deus. Mas para pensar nessa noite, a palavra que me veio foi pensando na inspiração do artista. A gente sabe que o artista, quando, por exemplo, vai compor uma música e quando tem mesmo o dom da inspiração musical, quando a gente escuta uma música que nos envolve, a gente fica pensando, mas como foi que essa pessoa teve a capacidade de pensar uma música como esta? E a gente percebe que nas inspirações dos artistas tem algo de muito divino. E nessa noite eu também queria olhar como cristão para aquilo também que nos inspira na nossa vida, a não simplesmente a fazer arte, mas a fazer o bem, a sermos instrumentos do amor, da paz, da solidariedade, da justiça, de tudo que é coisa boa que o Evangelho nos anuncia, da salvação, da morte e ressurreição do Senhor. Então, pensando assim, nós cristãos, em que nos inspiramos para que também, na nossa vida, no ano que vem, a gente possa ser cristão de verdade. Eu tenho conversado com a comunidade, particularmente nos conselhos, que nós precisamos acreditar mais nas inspirações que Deus nos concede. Quantas e quantas vezes a gente pensa em fazer um bem, a praticar um ato de solidariedade, e às vezes a gente acha que é tolice, ou nos vem uma palavra que pode ajudar o irmão, um gesto, um sorriso, e às vezes a gente deixa para lá. Mas a gente percebe que quando a gente segue aquela inspiração que Deus nos dá, o quanto é importante, às vezes, a gente fazer aquelas pequeninas coisas, porque nessas pequeninas coisas Deus vai nos falando, Deus vai nos consolando, Deus vai nos ajudando, Deus vai nos transformando, Deus vai nos animando para seguir em frente. E quando a gente segue essas inspirações de Deus, não só a nossa vida se transforma,
mas a vida em nossa volta também fica diferente. Mas pensando assim em inspiração, às vezes a gente olha para certas pessoas que foram audaciosas na maneira de sonhar, de pensar. Podemos nos lembrar aqui de Dom Helder Câmara, que dizia: sonho que se sonha só pode ser pura ilusão, mas sonho que se sonha junto é sinal de libertação. Então a gente precisa ter essas inspirações e sonhar para fazer a realidade ser transformada, acontecer. Mas a gente pode pensar assim: o que faz de fato a gente ter uma inspiração que nos motive para uma vida mais cristã? Pensando exatamente em inspirações, eu me admirei muito nesse ano, quando toda uma caminhada ambiental, os ecologistas e as pessoas que estão preocupadas com o planeta, pensaram aquele encontro lá em Copenhague para cuidar do planeta, da vida que nele existe, para mantermos as gerações, a vida humana, as condições de vida para as gerações futuras. Às vezes olho assim e penso: mas quem foi que teve esta inspiração que articulou tantas e tantas povos e nações, representantes dos países, para dar um parecer sobre como nós devemos cuidar do planeta? É um sonho grande, e um sonho que a gente vive, vê que tantos e tantos outros resolveram também sonhar juntos com o sonho de um planeta mais bem tratado, mais bem cuidado. Mas pensando também em inspirações, quando a gente pensa assim num artista que pensa uma coisa completamente inesperada e bela, podemos pensar também na inspiração de Deus. Quando Deus teve a inspiração na eternidade de criar o mundo, de criar o universo, de criar a cada um de nós, sabendo que nós éramos sim pessoas que poderiam se rebelar contra a sua orientação, poderíamos até pensar assim naquela inspiração de Deus, que Deus não estava muito bem na cabeça quando pensou arriscar em cada um de nós. Mas nós vemos como aquela inspiração que Deus teve, que criou o mundo inteiro. E como nós escutamos hoje no Evangelho, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Naquele princípio daquela inspiração, e que a Trindade em comunhão pensou cada um de nós. Então, se nós nos admiramos com a música, se nós nos admiramos com as diversas artes, com a pintura, com a dança, com a beleza do que existe, que nos é proporcionado, muito mais emocionados deveríamos ficar de saber que todos nós fomos um dia sonhados por Deus e somos amados por Deus, e que participamos de uma inspiração divina que Deus pensou para cada um de nós, para que tivéssemos uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida com paz, uma vida com fraternidade, uma vida muito diferente daquela que muitas vezes nós encontramos na violência e nas trevas que aí estão. Mas o texto também do Evangelho diz que as trevas não aprenderam, as trevas não entenderam aquela inspiração divina. E como é triste para cada um de nós, em vez de irmos na dinâmica divina, na dinâmica da inspiração divina, a gente, em vez de preferir a luz, preferimos a treva. Mas não quero, nesse final de ano, nem falar de tristeza e nem falar de trevas. Eu quero fixar os meus olhos e o meu coração na graça que Deus concedeu a cada um de nós ao longo desse ano.
quero concentrar o meu pensamento, a minha oração, o meu coração em tantas e tantas graças que Deus derramou em nossas vidas, dizendo para cada um de nós: eu te amo, tu és especial para mim. Você já não faz mais parte apenas de uma inspiração minha ou apenas de um sonho que eu tive, mas você é realidade concreta na qual todos os dias eu me volto de uma forma especial através de meu Filho, Jesus Cristo, no qual recebemos graça sobre graça. Ao final desta noite, ao final deste ano, que a luz de Deus que brilhou nas trevas, que a luz de Jesus Cristo, do menino Deus, brilhe plenamente em nossas vidas, que essa luz seja cada vez mais crescente e que ela possa de fato nos conceder a graça de vivermos a vida segundo a qual foi inspirada e pensada por Deus para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, na liturgia, não é para se rezar o creio, mas não faz mal a gente rezar o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Por fé e confiança, vamos dirigir as nossas preces a Deus nosso Pai. Juntos vamos dizer: Senhor, que a tua luz nos ilumine. Pelo nosso pároco, Padre Marcos, para que seja sempre um instrumento eficaz na orientação e animação de nossa comunidade, nós vos pedimos. Que o teu amor seja derramado em nossos corações. Abençoai a comunidade do nosso bairro Vila União, da Lagoa do Opaia, da Capela de Santa Luzia e do Planalto Universo. Que possamos nos unir no teu amor e juntos cantar a tua glória. Nós vos pedimos. Do Jagatá. Estamos terminando o ano e iniciaremos mais um. Senhor, que este ano novo seja repleto de muita paz, saúde, união, prosperidade e amor. Vos pedimos por toda a humanidade e em especial pelos povos em conflito, que a tua paz reine em cada coração. Nós vos pedimos. Senhor, pessoas que estão com problemas de saúde em suas famílias, em suas casas, particularmente pelas pessoas mais sofridas, pelos diversos agentes pastorais que desejariam estar conosco esse ano, no final, estão com dificuldades de saúde. Rezamos também pelas crianças no Albert Seib, enfim, para que todas as pessoas nos hospitais, nas UTIs, possam recuperar a saúde. Nós os pedimos, Senhor. Rezamos também pelos presos, para que possam acolher a luz de Deus e ter novas chances na vida para viver a liberdade com responsabilidade e com justiça. Nós os pedimos, Senhor. Tudo isto nós os pedimos a Deus em nome de teu Filho, Jesus Cristo e Senhor nosso. Amém.